Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Rabelo, sou professor de Contabilidade e Direito Empresarial aqui do Estratégia Concurso e estou aqui para fazer para vocês um pequeno resumo sobre a figura do empresário casado, do estabelecimento empresarial, do empresário individual de responsabilidade limitada, que são temas que são bastante cobrados nas provas recentes de direito empresarial. Esses assuntos eles estão aparecendo nas provas que a FGV fez, seja em Cuiabá, seja em Recife, seja em provas que foram realizadas em anos anteriores, e acreditamos que eles vão estar presentes novamente na prova de vocês. Então vamos fazer um rápido resumo sobre a nossa aula zero, já que o nosso curso ele não contemplou alguns vídeos, eu me senti na obrigação de gravar algumas dicas aqui para vocês. Para quem está matriculado no nosso curso de Direito Empresarial e Estratégia, eu disponibilizei também um resumo escrito. Ele já está no site e quem quiser pode baixar, porque ele está lá um resuminho de 4 páginas da aula zero, que tem as coisas mais importantes que nós ali estudamos, mas vamos dar algumas dicas aqui também em vídeo. Tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é que o Código Comercial de 1850 ele adotava a teoria dos atos do comércio. Tá bom? A teoria dos atos do comércio. Segundo a teoria dos atos do comércio, era considerado comerciante quem exercia determinados tipos de atividade ali listados. Tá? Então, somente as pessoas que estavam listadas no Código Comercial de 1850 eram considerados comerciantes. Alguns ramos importantes de atividade não foram contemplados nesse Código Comercial, como os prestadores de serviço. Então, com o tempo, essa teoria foi ficando ultrapassada, de modo que, na década de 90, um pouco antes, a doutrina, a jurisprudência e até mesmo algumas leis começaram a reconhecer a chamada teoria da empresa, tá bom? A teoria da empresa que surgiu, que veio acabar de vez com a teoria dos atos do comércio em 2002 com a edição do novo Código Civil. Tá? Segundo o novo Código Civil, artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, alguns requisitos são necessários para que uma pessoa seja considerada empresária. Considera-se empresário quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, os requisitos são os seguintes: profissionalismo. A pessoa tem que exercer a atividade de maneira profissional. Atividade econômica organizada. Então, ela tem que fazer isso de maneira organizada, tem que organizar fatores de produção para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, a diferença da teoria da empresa para a teoria dos atos do comércio é que a teoria dos atos do comércio previa uma lista de pessoas que estavam ali enquadradas. A teoria da empresa, ela considera o modo como a pessoa exerce atividade e é o modo empresarial, tá bom? Então, lembrando que o empresário ele pode ser empresário individual, quando a pessoa exerce atividade sozinha, ou sociedade empresária. Nesse caso, algumas pessoas, 2 ou mais, se associam e criam um novo ente jurídico, uma personalidade jurídica para exploração do negócio, tá bom? Então, A, B e C se associam e criam uma sociedade personalizada, ou não, pode ser não personalizada também, mas criam uma sociedade empresária para explorar a atividade. Então, vai haver distinção entre a figura dos sócios e do empresário. Então, o artigo 966, caput, fala isso. Parágrafo único, ele fala o quê? O parágrafo único fala que ele traz exceções ao caput. São pessoas que, embora poderiam ser enquadradas como empresário por causa do artigo 966, elas são excepcionadas do regime empresarial. E quem são? As pessoas que exercem profissão de caráter intelectual, artístico, científico ou literário, a exemplo dos médicos, dentistas, contadores, psicólogos, tá bom? Esses, mesmo que
exerçam essa atividade, uma atividade econômica organizada com fatores de produção, etc., eles não são considerados empresários, mesmo que tenham auxiliares ajudando, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Nós temos dois médicos que se associam para atender pessoas em um consultório que eles alugaram. Então, as pessoas passam aí nesse consultório por conta da figura dos médicos, porque ela sabe a pessoalidade, ela sabe quem são os médicos, elas sabem que os médicos são bons, elas sabem que pessoalmente ela pode contar com aqueles médicos. Agora, um hospital grande, onde as pessoas vão, elas não sabem por quem elas vão ser atendidas, nesse caso não tem pessoalidade, nesse caso configura-se elemento de empresa, tá bom? Então, parágrafo único, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Artigo 966, parágrafo único, ressalva, profissão de caráter intelectual, literário, artístico ou científico, ainda que com concurso de auxiliares, exceto se constituir elemento de empresa. Então, sobre o artigo 966, era isso que a gente tinha para falar. O que mais que se ressalva? Que não é considerado empresário? As cooperativas. As cooperativas, elas são sempre sociedades simples por conta do artigo 982, parágrafo único do Código Civil. As cooperativas são sempre sociedades simples. As sociedades de advogados também são sempre sociedades simples e registram-se na OAB, tá bom? E os rurais, isso é uma questão que a FGV gosta. Os rurais, eles são registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, mas se optarem, eles podem se registrar na junta comercial e nessa hipótese eles serão equiparados ao empresário para todos os efeitos. Tá? O Código Civil ele fala exatamente isso. Então, repetindo, regra, empresário, quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Exceções, artigo 966, parágrafo único, profissionais de caráter intelectual, literário, artístico ou científico. Cooperativas, por força do artigo 982, parágrafo único. Sociedades de advogados, sempre vai ser sociedade simples e registrada na OAB. E o rural, tá? E que mais? A gente tem a figura no artigo 967, a figura do registro. O registro, ele é uma obrigação legal que é imposta a todos os empresários. Todos os empresários devem se registrar. Só que a gente não falou do registro como uma condição para alguém ser caracterizado como empresário. Então, o registro, a gente deve levar para a prova que ele tem natureza declaratória. O registro, ele tem natureza declaratória. A natureza do registro, ela não é constitutiva, mas sim declaratória, exceto para o rural, porque o rural, ele se registra em regra no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, mas se ele optar, o registro vai ser feito na junta comercial, tá bom? Então o registro ele tem natureza declaratória, a natureza não é constitutiva. O que mais, pessoal? O que mais que a gente precisa saber? Vamos falar sobre a capacidade. O artigo 972 do Código Civil, ele fala o seguinte: podem ser empresários aqueles que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem impedidos. Então, o pleno gozo da capacidade civil, ele se dá em regra aos 18 anos, quando a pessoa se torna apta para todos os atos da vida civil. Então, a pessoa que ela tem capacidade, ela pode ser empresário. Só que, além de ser capaz, ela não pode ser impedida. Então, o que é o impedimento? O impedimento são pessoas que, embora elas possam satisfazer os critérios, os requisitos para ser considerado empresário, elas estão impedidas por lei, como é o caso de você, que vai ser auditor fiscal da Prefeitura de Niterói. Você não vai poder ser sócio administrador de uma sociedade. Por quê? Porque, segundo essas legislações, ela entende que a administração de uma sociedade, ela demanda uma quantidade de tempo substancial. E o exercício da auditoria também demanda uma quantidade de tempo substancial.
Então são profissões incompatíveis. Além disso, nós temos outros impedidos, como magistrados, militares, promotores. Tá bom, pessoal? Então a pessoa ela tem que ser capaz e ela não pode ser impedida. Ela tem que ser capaz e ela não pode ser impedida. Mas se o impedido exerce uma atividade empresarial ilegalmente, ele vai responder pelas obrigações contraídas. Ele vai responder, porque não seria justo uma pessoa se beneficiar da própria torpeza. Isso é uma regra do direito. Então, dando continuidade, existem casos, dois casos basicamente, em que o incapaz ele pode dar continuidade ao exercício da empresa. O incapaz é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Eu, Gabriel Rabelo, sou um empresário capaz. Hoje estou aqui, sou um empresário capaz, desconsiderando a minha função no Estado. Eu sou uma pessoa capaz, vivo em função da minha atividade empresarial. E amanhã eu sou acometido por uma doença, então vou me tornar incapaz. Nesse caso, nós temos a incapacidade superveniente. A incapacidade superveniente, não necessariamente o incapaz ele vai ter que sair do exercício da empresa, tá bom? Então, o artigo 974 do Código Civil, ele prevê a possibilidade de o incapaz continuar no exercício da empresa. São duas hipóteses, a incapacidade superveniente e quando a ausência ou morte dos pais ou autor da herança e o incapaz é o herdeiro. Então, nessas duas hipóteses, o empresário incapaz ele pode continuar a empresa, tá bom? Então, mas nesses casos você precisa de autorização judicial. O juiz ele vai analisar os riscos. E o incapaz ele tem que estar devidamente representado ou assistido, conforme seja a incapacidade dele absoluta ou relativa. Então, esse caso do 974, parágrafos 1º e 2º, é para o empresário individual. Para a sociedade, então, eu e você, a gente decide constituir uma sociedade. Só que você é uma pessoa capaz, eu sou incapaz, mas a gente quer criar um ente jurídico, uma pessoa jurídica, que é a sociedade, para explorar determinado negócio. Nesse caso, a gente tem que buscar a regra no artigo 973, parágrafo 3º. E lá ele fala que a junta comercial ela pode proceder ao registro e as alterações de contrato que envolva sócio incapaz. Então, o sócio incapaz ele pode ser sócio de uma sociedade empresária, tá bom? No caso do empresário individual, o incapaz ele nunca pode dar início. Mas no caso da sociedade que envolva o incapaz, o sócio incapaz já pode estar no início da sociedade, desde que ele não seja administrador, desde que o capital esteja totalmente integralizado e desde que ele esteja devidamente representado ou assistido, tá bom? Então, nesse caso da sociedade, não há necessidade de autorização judicial, nesse caso da sociedade que envolva incapaz. Outra coisa que está caindo muito é a chamada empresa individual de responsabilidade limitada, tá? O empresário individual de responsabilidade limitada. O que a gente tem que saber? Se a gente souber isso, a gente vai matar todas as questões de prova. É uma pessoa natural titular de todo o capital social. Uma pessoa natural titular de todo o capital social. 2. O capital social tem que estar devidamente integralizado. 2. O capital social tem que estar devidamente integralizado. 3. O capital social tem que ser maior do que 100 vezes o salário mínimo vigente no país. No país. Prestem atenção, já teve questão cobrando que era regional, etc, etc. 4. A responsabilidade do empresário individual de responsabilidade limitada, do EIRELI, ela é limitada. Porque, nesse caso, o empresário individual normal, em regra, a responsabilidade dele é ilimitada. Ele responde com todos os bens. Só que a figura do empresário individual de responsabilidade limitada
Foi feito justamente para limitar a responsabilidade, porque não é justo eu, Gabriel, ter que responder com todos os meus bens pessoais no exercício da empresa. Então, o ERELI foi criado justamente por isso, para limitar a responsabilidade. Então, o ponto 4 é esse. A responsabilidade do ERELI ela é limitada ao capital social que está integralizado. O que mais? O nome empresarial ele é composto por firma ou denominação, tá? Firma ou denominação acrescido da expressão ERELI. Então, 5 aspectos até agora. ERELI, uma pessoa titular de todo o capital social. O capital tem que estar devidamente integralizado, tem que ser maior do que 100 vezes o salário mínimo vigente no país. A responsabilidade é limitada. O nome empresarial é firma ou denominação acrescido da expressão ERELI. E ele pode resultar da concentração de cotas. O que é isso? Nós tínhamos uma sociedade e por algum motivo eu fiquei com todas as cotas da sociedade. Nesse caso, eu posso transformar a sociedade que tinha mais de uma pessoa em uma empresa individual de responsabilidade limitada, porque eu não tenho mais sócio. Então pode haver a transformação do ERELI nesse caso. Se você souber isso que eu falei, você vai acertar todas as questões em prova sobre esse assunto. Então, sobre o ERELI era isso, tá bom? Vamos agora falar sobre o empresário casado e sobre os cônjuges que querem formar sociedade. Os cônjuges, se eu sou Gabriel, sou casado com fulana, os cônjuges, prestem atenção, os cônjuges, se eles forem casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória, eles não podem constituir sociedade entre si ou com terceiros. Então, no regime de comunhão universal ou separação obrigatória, eles não podem constituir sociedade entre si, Gabriel e a minha esposa, a gente não pode, nem com terceiros, ou seja, Gabriel, a minha esposa e mais um terceiro. Agora pode, Gabriel e terceiro, a minha esposa e terceiro, aí pode. Isso está no artigo 978 do Código Civil. E tem uma outra coisa, que é o empresário casado. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que estejam afetados à atividade da empresa. Então, o empresário casado, ou seja, o empresário casado que é um empresário individual, nesse caso, ele pode alienar o imóvel que pertence à empresa. Contudo, na segunda jornada de direito comercial que nós tivemos esse ano, em 2015, nós tivemos um enunciado e esse enunciado prevê que o empresário casado ele pode alienar desde que o cônjuge dê um aval anterior no registro de imóveis falando que autoriza que esse imóvel esteja afetado às atividades empresariais, que esteja nas atividades empresariais, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos falar, antes da gente encerrar, sobre o estabelecimento empresarial. O que a gente precisa saber? Primeiro, vai para o artigo 1142 do Código Civil. Isso aí tem que estar na cabeça, caiu na prova de auditor fiscal do Rio em 2010. Lá fala que o estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. O que mais? Temos que saber que existem duas condições, uma de validade e outra de eficácia. Isso já caiu na prova e vai cair de novo. Validade. A condição de validade é que ele seja registrado, na junta e publicado. Seja registrado na junta e publicado. Condição de validade. Agora, para ter validade perante terceiros, o trespasse ele tem que ser averbado na junta e publicado na imprensa. O que é trespasse? Trespasse, pessoal, trespasse é a alienação do estabelecimento. Eu estou correndo um pouco com esses conceitos porque eu estou supondo que isso aqui é uma revisão, que todo mundo já tem esses conceitos em mente, que são coisas da aula 0, são coisas simples. Então, estabelecimento é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, artigo 1142. Se nós alienarmos o estabelecimento, nós chamaremos isso de trespasse. Trespasse é a alienação de todo estabelecimento. Então, para ter validade perante terceiros,
o trespasse ele tem que ser averbado na junta e publicado. Agora, para ter eficácia, a gente tem que olhar o seguinte: nós temos que parar e falar, no trespasse, estamos fazendo um trespasse. Nós temos bens para pagar todo o passivo, ou seja, todas as dívidas da empresa? Se a resposta for sim, nós temos bens para pagar todo o passivo da empresa, então não há necessidade de consentimento dos credores. Se a resposta for não, a gente vai ter que fazer uma notificação dos credores e eles vão ter que autorizar, eles vão ter que consentir segundo o Código Civil. Esse consentimento ele pode ser expresso ou tácito. Tácito se passarem 30 dias da notificação e eles não se manifestarem, tá bom? Então essas são as condições de validade e eficácia. O que mais? A responsabilidade das dívidas existentes no trespasse. O que você tem que saber? A responsabilidade, nós temos um estabelecimento, aqui nós temos um marco, trespasse. A responsabilidade para frente, ela é do adquirente. A responsabilidade ela vai ser do adquirente. Contudo, o alienante, ele continua responsável pelo prazo de 1 ano. Então, o alienante, ele continua responsável pelo prazo de 1 ano. E como que a gente vai contar esse 1 ano? Pessoal, a gente publicou aqui. Se os débitos eles já venceram para cá, para trás, então a responsabilidade ela vai contar da publicação. Se os débitos são vincendos, se eles ainda não venceram, então esse 1 ano ele vai contar do vencimento dessa dívida. Tá bom? Então, basicamente é isso. A responsabilidade ela vai ser solidária entre alienante e adquirente pelo período de 1 ano. A contar de quando? Da publicação para os créditos que já tiverem vencidos e do vencimento para os créditos que forem vincendos, a vencer. Temos uma coisa que é chamada cláusula de não restabelecimento, que é o seguinte: salvo disposição em contrário, ou seja, o contrato pode prever em contrário, salvo disposição em contrário, o alienante ele não pode fazer concorrência com o adquirente nos próximos 5 anos depois da alienação, porque não é justo. Eu alieno meu estabelecimento e abro uma loja do lado. Então, essa é a chamada cláusula de não restabelecimento. Período de 5 anos, o contrato pode dispor o contrário. Se for um contrato de arrendamento, olha, isso aqui caiu na FGV. Se for um contrato de arrendamento, o prazo que vai valer é o prazo que estiver no contrato, tá bom? Se for um contrato, um arrendamento do estabelecimento, o prazo que vai valer é o prazo que tiver no contrato. O que mais? Tem um outro artigo também, que é o 1148, que cai muito, que fala o seguinte: quando a gente faz o trespasse do contrato, os contratos... Desculpa, pessoal, vamos começar de novo. Quando a gente faz um trespasse do estabelecimento, os contratos de exploração eles vão junto, tá? Eles vão junto. O contrato de exploração ele vai junto do estabelecimento, ressalvado os contratos de caráter pessoal. Então é o seguinte: eu estou alienando um estabelecimento. Os contratos de exploração, que são contratos necessários para o desenvolvimento, para a atividade, eles vão junto, exceto se tiverem caráter pessoal. Tá bom? E depois que houve a alienação do estabelecimento, os terceiros, nós temos alienante, adquirente e o terceiro, que é a outra pessoa que era a contratada. Ele pode rescindir esse contrato no prazo de 90 dias, se houver justa causa. Então, nós temos alienante, adquirente e um terceiro. Se houver uma justa causa, o terceiro ele pode rescindir esse contrato no prazo de 90 dias. E nesse caso, o terceiro não pode cobrar uma rescisão do alienante, porque o Código Civil fala, artigo 1148, que fica ressalvada a responsabilidade do alienante. O que mais? A última coisa que a gente tem que saber sobre estabelecimento empresarial é o seguinte: a cessão de créditos.
Então, com o estabelecimento empresarial, vão valores a receber. Então, nós temos alienante, adquirente e uma pessoa que tem uma dívida. Essa pessoa, ela tinha uma dívida com o alienante. Com o trespasse, ela vai ter uma dívida com o adquirente. Só que, se esse terceiro aqui ele for pagar para o antigo proprietário, ele vai ficar exonerado. Porque se ele não tiver conhecimento e pagou de boa fé, ele não pode ser responsabilizado por isso. Então, o novo proprietário do estabelecimento ele vai ter que cobrar uma ação de regresso do devedor do primeiro, do alienante. Tá bom? Então, basicamente, nós falamos aí 25 minutos. Esse resumo está disponível em PDF já no site do Estratégia. Não dá para falar mais devagar porque nós já estamos 25 minutos falando assim rápido. Então, agradeço a atenção, estou à disposição para tirar dúvida e depois a gente volta com mais um resumo. Um abraço. Se gostaram, deixa um comentário aí, abraço.